A gente vai falar encontro 4? Todo mundo tá vendo? Sim. Sim. Nessa última... 4, professora. Isso, 1.4. Tá. Não, o encontro, no caso. A aula 4. Né? Isso. Pessoal, já falei para vocês que a aula está sendo gravada e depois eu vou colocar lá. Lembre-se que vai ter 2 aulas 1.3 gravada, tá? Pode assistir as 2. Tá bom. Tá bom. Porque eu gravei essa aula. Bom, vamos falar um pouco do cuidado em saúde. O que a psicologia tem com relação ao cuidado em saúde? Ela tem uma participação significativa na humanização da assistência à saúde. Por quê? A psicologia, ela é uma profissão e uma disciplina que ela vai ter tantos aspectos das ciências da saúde como aspectos das ciências humanas. Então, ela acaba abrangendo todos os profissionais, ela acaba sendo o elo entre as demais disciplinas, entre a enfermagem, a medicina, a odontologia. Não sei se vocês devem saber até melhor que eu, que hoje em dia nós temos odontólogos também dentro do hospital. E até mesmo odontólogos tendo uma atuação na UTI. Principalmente, por quê? Porque nós temos um alto índice de pneumonia relacionada à ventilação mecânica. E essa pneumonia relacionada à ventilação mecânica, ela tem como principal fator o quê? O adoecimento bucal. Muitas vezes esses pacientes, eles acabam tendo o quê? A cavidade oral com cáries, a má higienização dessa cavidade oral e acaba levando a agravos, como por exemplo a pneumonia relacionada à ventilação mecânica. Não sei se vocês sabiam disso. Sabiam desse detalhe? Dos odontólogos dentro da UTI? Sim. É bem interessante. Sim. E é uma outra área no hospital que eu trabalho. Bom, então, como eu havia falado para vocês, a psicologia ela vai atuar em vários aspectos comuns a todos os profissionais da saúde. E por meio dessas interfaces, ela vai estabelecer o quê? Vínculo com as outras disciplinas. Então, ela vai ser o elo. Falando um pouco sobre o Programa Nacional de Humanização à Atenção Hospitalar. Esse programa é um programa relativamente novo. Ele tem por volta de 20, 22 anos. Ele começou no início, a sua implantação começou-se no início dos anos 2000 e teve como objetivo criar comitês de humanização. Vou dar um exemplo da minha profissão. Na enfermagem, a gente fala muito a respeito da humanização do cuidado de enfermagem, da humanização do cuidar dos indivíduos, da visão holística. E eu creio que na odontologia também deve se falar muito a respeito disso. Então, criou-se esses comitês de humanização que tinham como objetivo aumentar a qualidade da atenção ao paciente e ao trabalhador do sistema público de saúde. Com isso, a Política Nacional de Humanização e a Política de Humanização da Assistência de Saúde foi consolidada no ano de 2003. E todas as duas tiveram o objetivo de criar novas perspectivas para trabalhar na saúde a partir de um contexto mais humanizado. Ou seja, deixou-se de ver o indivíduo como uma doença e passou-se a se ver o indivíduo como um todo. O que significa humanização? A humanização significa ver o indivíduo, reconhecer que esses sujeitos, que o paciente, ele é o protagonista e ele está inserido no contexto de saúde como ou usuário ou trabalhador gestor. Então, com isso, reconheceu-se a corresponsabilidade entre os atores. Ou seja, todos têm responsabilidade, tanto o usuário quanto os trabalhadores. E ambos têm papéis solidários, direitos e participam de forma coletiva na gestão desse cenário.
Ou seja, antes, o paciente ele era visto como um indivíduo passivo, e hoje ele é um indivíduo ativo, assim como os profissionais da saúde. E ele é o protagonista desse cenário, protagonista principal. Bem, a humanização ela partiu de uma ideia que devem ser desenvolvidas concepções e princípios que favoreçam uma prática peculiar. Ou seja, ele vai favorecer o bem-estar do indivíduo com o objetivo de restabelecer-se, por exemplo, o seu estado de saúde. Ou seja, não se trata mais de um conceito fechado, mas uma ideia em desenvolvimento, a humanização, visto que a humanização é algo relativamente novo. Bom, a humanização em saúde, ela defende o quê? A essência do indivíduo e o respeito à subjetividade. Lembra que eu falei para vocês que cada indivíduo, ele não é somente a doença, ou ele é o quê? Ele tem uma história a partir daí. Não é o indivíduo da pneumonia, ele é a Dona Maria, que tem uma família, que tem uma história de vida. Ou seja, esse conceito ele somente será aplicado quando os diversos atores, tanto os profissionais da saúde quanto os pacientes, eles permitirem a expressão dessa subjetividade do indivíduo. Como que a gente faz isso? Por meio do acolhimento da totalidade da sua essência. Ou seja, a gente não vai ver só apenas a patologia, e sim também a essência e a adoção de uma postura mais humana. Com isso, com a humanização, nós acabamos por ver o indivíduo de uma forma mais humana, né? Tendo mais empatia, principalmente por parte de nós, profissionais da saúde, em equilíbrio com o saber técnico e científico. Então, a gente acolhe esse usuário. Mas o que é uma postura humana? Gente, uma postura humana é uma postura que vai expressar o quê? Sensibilidade com relação ao outro, confiança, diálogo e principalmente criar vínculo. Principalmente quando nós estamos na atenção primária, a criação de um vínculo com o usuário é extremamente importante. Ou seja, essa postura humana, ela cria um vínculo de 2 ou mais indivíduos, normalmente é o paciente ou o profissional da saúde. Quando o profissional da saúde, quando o paciente ele cria um vínculo conosco, parece até mesmo que o restabelecimento da sua saúde se torna mais fácil. Pessoal, desculpa a gritaria, é o panelaço, tá? Não sei se aí na região de vocês está acontecendo. Bom, aqui tá, professora. Tá um barulho aqui. Tá um barulhão. Todo dia nessa hora. Ou seja, a humanização ela prega que os profissionais da saúde reconheçam essa subjetividade do indivíduo. Como eu falei para vocês, ela vai respeitar as distintas necessidades. Ou seja, cada usuário no sistema de saúde ele vai ter uma necessidade diferente de acordo também com a sua história de vida. E qual é o ponto central da política de humanização da saúde? Antes de perguntar isso para vocês, todo mundo está entendendo? Alguém tem algum tipo de dúvida? Não? Pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Não? Não, não. Não. Então tá ótimo. Bom, a partir desse ponto central da política de humanização de saúde, nós vamos ter o quê? O que é esse ponto central? É promover com êxito o compromisso mútuo dos profissionais a partir da área, a partir de uma visão solidária. Ou seja, nós procuramos também acolher esse indivíduo e também ter a empatia. E também ter uma corresponsabilidade em torno dos processos de produção de saúde. Ou seja, a gente vai ter um olhar mais humanizado
e se distanciando cada vez mais daquele modelo biomédico que só via a doença do paciente, e estando mais perto, cada vez mais perto do modelo biopsicossocial, que trata o indivíduo na sua totalidade, que é nada mais, nada menos do que a visão holística do indivíduo. Ou seja, a humanização em saúde, ela vai capacitar todos os profissionais, os quais são os protagonistas também desse conceito, à medida que lhes cabe assegurar uma postura e comportamento de acolhimento, respeito, solidariedade ao indivíduo usuário. Ou seja, a humanização, ela faz com que nós tenhamos o que? A empatia. E com isso a gente consegue acolher melhor esse indivíduo e até mesmo promover uma qualidade no tratamento de saúde ou na promoção da saúde muito melhor para o usuário. Porém, nem tudo são flores, porque nós temos dificuldades, nós encontramos dificuldades, principalmente na esfera pública de saúde. Vocês provavelmente viram, né, nos jornais, falando, por exemplo, da falta de EPIs para os profissionais da saúde. Isso é uma dificuldade encontrada? Sim, porque isso também vai... Por exemplo, lembra a colega que falou que houve uma enfermeira que cometeu suicídio na Itália? Estava contaminada e ela, com medo de passar essa doença para os seus familiares e para outros usuários, ela acabou até mesmo vivenciando tanto angústia, confusão e também com medo de passar essa doença para outros indivíduos. Ou seja, os profissionais, por desconhecerem também a essência dos indivíduos, né, dos outros indivíduos, eles vivenciam o quê? Angústia, e acaba também sendo questões que comprometem aí o tratamento. Por que isso ocorre? Devido à formação insuficiente dos profissionais da saúde, porque inicialmente o que a gente acaba conhecendo dentro da nossa formação universitária é o quê? É o modelo biomédico, é o primeiro modelo que a gente encontra. O que a gente acaba estudando primeiro? É o indivíduo na sua totalidade ou as doenças que o acometem? As doenças. E é nesse ponto que a psicologia faz diferença. E é por isso que ela está inserida em todos os currículos da área da saúde. Porque ela compartilha conhecimentos da essência do indivíduo, a importância da subjetividade e integralidade, assim como nós vimos e estudamos nessa unidade. Com isso, o modelo biopsicossocial, ele é o quê? Ele é o mais indicado, porque ele garante a integralidade e a complexidade do indivíduo. Ou seja, a tendência é abandonar o modelo biomédico, o modelo no qual nós vemos apenas a doença do paciente e não o indivíduo como a sua totalidade. Portanto, existe aí a importância dos gestores em saúde para promover programas que também assegurem a qualidade para quem? Os profissionais da saúde. E desta forma, cuidem do cuidador. Existem vários programas dentro dos hospitais que cuidar do cuidador. Tem alguns hospitais, principalmente nas UTIs, principalmente UTI neonatal, UTI pediátrica. Na UTI neonatal, principalmente as UTIs neonatal de hospitais escola, onde nós temos um grande número de prematuros, que muitas vezes vêm a óbito, nós temos o quê? Psicólogos que fazem reuniões, não lembro se é mensal ou é semanal, exatamente para discutir esses óbitos e até mesmo para esses profissionais poderem expressar esse pesar dos óbitos. Não sei se vocês também tinham conhecimento disso. Bom, entre as possibilidades de trabalho da psicologia na área de saúde, nós temos várias. Entre elas, a intervenção, o atendimento aos familiares e aos cuidadores, não só nós como profissionais da saúde, mas também os acompanhantes.
muitas vezes a gente também chama o serviço de psicologia para esses acompanhantes. A interconsulta, que é bem comum dentro dos hospitais, como nós havíamos falado da psicologia hospitalar, a discussão de casos com os demais profissionais de saúde que eu acabei de falar para vocês, e os encaminhamentos para a rede de cuidados de saúde externos ao hospital, e a capacitação de equipes. Eu acho que eu já tinha citado os exemplos aí. Dúvidas até aqui? Professora, Sim. queria que a senhora falasse novamente a diferença do modelo biomédico e biopsicossocial. Sim, falo sim. O modelo biomédico, ele acaba olhando o indivíduo como uma doença. O modelo biopsicossocial, ele olha o indivíduo de forma holística, ou seja, ele vê que aquele indivíduo, ele está num estado alterado de saúde, porém, ele é um indivíduo que ele tem uma história, ele tem uma vivência, ele é um indivíduo que ele é diferente dos outros, até mesmo que tem aquela mesma patologia. Não sei se deu para entender. Deu sim, professora. Era muito comum antigamente a gente falar da seguinte forma: a dona, o indivíduo lá do 202, o da pneumonia. Então a gente acabava, a gente não sou tão dessa época, né? Mas principalmente os indivíduos mais antigos, enfermeiros e médicos, eles acabavam tratando o indivíduo pela doença. Ou seja, não era a dona Maria do 202, era a senhora da pneumonia. Então, nem mesmo se sabia o nome daquela pessoa. Tratava-se apenas pela patologia. Certo. Bom, Isso no biomédico, né, professora? isso, o modelo biomédico. O modelo holístico é aquele que nós tratamos a individualidade da pessoa. Que ele é humanizado, no caso. Exatamente. Por isso que atualmente eu falo por mim. Dificilmente a minha área de atuação principal hospitalar é na pediatria. Dificilmente nós não encorajamos, por exemplo, os alunos dentro do hospital a chamar a mãe de mãezinha. Não, nós encorajamos a chamar, por exemplo, da dona Joana, que é a mãe do Kaique, por exemplo. Por quê? Quando eu chamo aquele indivíduo de mãezinha, de vozinho, o que eu estou fazendo? Eu tô preservando a individualidade dele ou eu estou colocando ele num grande todo? O que vocês acham? Como que é, Tá professora? generalizando, né, professora? Quando eu Como que é a pego, pergunta? vamos lá. Quando eu falo para vocês assim, tem aquele vozinho do 202 que precisa de uma intervenção odontológica, uma avaliação odontológica. Eu estou colocando ele como indivíduo, o seu João, do 202, que precisa de uma interconsulta com a odontologia, ou eu estou colocando ele como um grande todo? Ele é mais um vozinho, certo? Então a gente desencoraja o chamar de estereótipos, vozinho, mãezinha, tá? Então normalmente nós tratamos o indivíduo na sua individualidade. É o seu João, tá? Bom, Entendi, professor. Entendeu? Bom, com isso, trabalhar em meio a essa contradição entre o modelo biomédico e o modelo biopsicossocial, que é o que acontece? Requer muito da saúde psicoemocional dos profissionais da saúde. E com isso, nós temos reflexos até hoje desse paradoxo entre esses dois modelos que acaba levando os profissionais ao quê? Ao estresse, ao sofrimento psíquico, e na falta de comunicação eficiente entre os membros. Mas é ele que fala, mãe. Eu sei, mas me escreve. Não, ele já falou no desliga o coisa áudio. que ele faz os discursos dele. Ele falou isso na última reunião que ele deu. Mas o porta-voz tem que auxiliar ele. Não, mas ele não quer, ele é assim. Ele falou que vai falar isso e pronto, acabou. Ele falou isso na última reunião. Olha o áudio, olha o áudio. Eu entendi, mãe, mas ele falou na última reunião que ele abriu mão e que ele tá assumindo os riscos dele tá falando isso em rede nacional. Que é pra todo mundo voltar ao normal. Que ninguém pode passar fome, que a economia é mais importante do que isso.
Porque ele é um atleta, se ele pegar, ele vai se curar. Ele tem coragem de falar isso. Que é só uma, Posso que é continuar? só uma gripezinha. É um babaca, né? Tem um médico de 30 anos que morreu, que era atleta. Olha o áudio, gente. Pelo amor de Deus. Posso continuar? Pode. Pode. Bom, falando eu falei para vocês dos reflexos, né, dessa dicotomia entre o modelo biopsicossocial e do modelo biomédico. Com isso, acaba levando o quê? Gerando um estresse em nós profissionais da saúde, sofrimento psíquico, falta de comunicação eficiente entre os membros da equipe que vem se repetindo há muitas décadas. Então, a gente acaba tendo falta de comunicação entre os membros da equipe multidisciplinar, por conta desse paradoxo entre o modelo biomédico e o modelo biopsicossocial. Tá? Bom, e isso acaba sendo o quê? Causas do adoecimento da equipe de saúde. Vocês viram na atualidade o estresse que os profissionais da saúde estão o quê? Sofrendo. Por quê? Nós temos uma formação inadequada, que seria a falta de preparo para lidar com situações complexas e difíceis, como nós estamos vivendo agora. Também o desgaste emocional. Pensem que muitos dos profissionais da saúde, hoje envolvidos na pandemia, muitas vezes eles têm que dobrar o seu plantão. E por conta disso, acaba tendo um desgaste emocional extremamente grande. Também as condições extremas do indivíduo ao indivíduo, ou seja, a organização do trabalho em um modelo que favorece o adoecimento, por exemplo, médicos e enfermeiros que estão trabalhando mais de 12 horas seguidas, e também o desgaste da tarefa em si. Imagine os indivíduos que trabalham dentro de uma UTI. Tá? Com isso, nós temos prejuízos à saúde e ao ambiente de trabalho, o adoecimento desses profissionais, a somatização e alteração psicológica do profissional. Vocês já pensaram quantas pessoas, profissionais de saúde, têm depressão? Muitos. E também o desgaste emocional que leva à falta no trabalho, ou seja, aumenta-se o absenteísmo. Bom, falando um pouco do acolhimento no sistema humanizado da saúde, esse acolhimento ele tem como objetivo melhorar tanto as relações entre os profissionais da saúde como os usuários. E isso inclui o quê? O trabalho interdisciplinar, a humanização das relações, tanto das relações entre o usuário e os outros indivíduos da equipe, promove também o vínculo e a responsabilidade das equipes com os usuários do sistema por meio da melhoria na capacitação de escuta às demandas do paciente. Ou seja, o acolhimento, ele compreende principalmente a escuta ativa desses usuários. Ou seja, na Política Nacional de Humanização, significa a adoção da atitude receptiva ao usuário e a sua chegada ao serviço de saúde, por meio da escuta da queixa, como eu falei para vocês. A escuta ativa do queixa do usuário leva ao melhor atendimento. E também permite que os profissionais permite que o usuário expresse temores, preocupações e angústias. Pensem no usuário que chega atualmente dentro de um pronto-socorro tossindo, com febre. Ele tem muitos temores? O que vocês acham? Bastante, né? Principalmente que nós estamos na vigência aí de uma pandemia. Escutar essas angústias promove o quê? Contempla, essa postura do profissional contempla o fato que esses profissionais vão saber também lidar com os limites claros, né? Para garantir uma atenção que tenha resolutividade. E também interação com outros serviços de saúde para dar continuidade no tratamento desse indivíduo.
E aí nós vamos ter o quê? Retira-se o parâmetro de priorização por ordem de chegada e sim ao grau de sofrimento. Vocês já estiveram em hospitais onde tem o acolhimento e a classificação de risco? Sim. Onde se coloca aquela pulseirinha colorida, azul, azul, verde, amarela, vermelha. Ou seja, de acordo com o estado de saúde daquele usuário, vai ser a priorização do seu atendimento. Ou seja, o indivíduo que ele chega dentro de um hospital com dor pré-cordial, ele vai demorar para ser atendido? Não. Dor pré-cordial é um indício de infarto agudo do miocárdio. Então, esse indivíduo ele vai direto para onde? Ele vai ter um atendimento imediato. Ou seja, ele vai para a emergência. Diferente daquele indivíduo que está, por exemplo, sem um desconforto respiratório, que está com um estado geral, digamos assim, bom. Bom, falando um pouquinho da ciência psicológica, ela reúne o quê? Conhecimentos e traduz nesse acolhimento, ao reconhecer essa escuta, que vai ser atenta e humanizada, que vai ter um significado super importante para o usuário. Ou seja, o acolhimento é disponibilidade afetiva do psicólogo, embora seja feita pelos demais profissionais da saúde. Que significa o quê? Receber, aceitar a expressão do sofrimento do indivíduo e a escuta por si própria vai promover algum grau de alívio. Não sei se vocês já tiveram uma situação onde vocês procuraram um serviço de saúde e ninguém deu atenção para vocês. O que a gente sente? Nós sentimos que nós estamos o quê? Estão fazendo descaso da gente. Agora, quando chega o indivíduo e ouve, parece nos dá a sensação de alívio, porque alguém deu atenção, ou aquele indivíduo foi atencioso. Ou seja, acolher implica em assegurar a expressão da subjetividade desse paciente na situação de usuário do sistema de saúde. Com isso, nós tratamos o paciente com individualidade e não com a massificação de procedimentos. Ou seja, ele não é mais um, ele é um indivíduo com suas necessidades específicas. Ou seja, cada indivíduo tem uma história diferente e necessidades diferentes entre si, mesmo que eles tenham a mesma patologia. Bom, o encaminhamento no contexto da humanização, ele significa o quê? Se o acolhimento é o primeiro contato do paciente com a equipe, o encaminhamento é o segundo ao atendimento humanizado. Por quê? Normalmente nós fazemos a avaliação do risco para poder encaminhar ao tipo de tratamento que esse paciente, a tipo de tratamento ou necessidade que esse paciente precisa. Com isso, o encaminhamento adequado, ele é decorrente de uma classificação de risco, que é realizada durante o acolhimento do paciente. Para quem nunca ouviu falar, o principal tipo de classificação de risco que nós utilizamos aqui no Brasil é o modelo de Manchester, ou seja, é a classificação de risco de Manchester. Existe também a classificação de risco canadense, que é um pouquinho diferente da Manchester. A Manchester, ela faz a classificação de acordo com os sinais e sintomas, ela classifica numa cor diferente e ela vai ser o número de minutos que esse usuário vai precisar esperar. Bom, o atendimento ele é realizado por todos os profissionais de saúde e se faz necessário para a recuperação da saúde e da qualidade do indivíduo. Com isso, esse termo indivíduo-usuário tem o objetivo de que antes do indivíduo ser um paciente, ele é o quê? Ele é um indivíduo. Cada um tem as suas necessidades diferentes, então ele vai ser o quê? Uma pessoa diferente, mesmo que ele tenha o quê? Ele tenha a mesma classificação do outro, ele tem necessidades diferentes, histórias diferentes. Por quê? Cada indivíduo traz consigo, pode falar, cada indivíduo traz consigo uma vida diferente do outro, que tem também crenças, valores, relações e vínculos afetivos diferentes, que vai influenciar diretamente
sobre as expectativas e temores em relação à sua saúde e adoecimento. Um exemplo, os indivíduos que são testemunhas de Jeová, eles não aceitam receber a transfusão de sangue. Para eles existem outras alternativas além da transfusão de sangue. Cabe a mim julgar? Cabe a mim julgar? Não. Isso é uma decisão pessoal, isso é uma crença pessoal dele, não cabe a mim julgar, cabe a mim respeitar. Ou seja, diferente daquele indivíduo que pede para nós para entrar dentro de uma UTI, por exemplo, para o pastor dar a bênção para aquele indivíduo. Pode falar. Ou seja, cada indivíduo tem uma crença e uma história diferente. Bom, o acompanhamento é a terceira parte do atendimento humanizado no serviço de saúde. E esse encaminhamento ele é dado de acordo com a necessidade própria de cada indivíduo. Esse acompanhamento ele pode ser dado para o indivíduo que vai, por exemplo, por um serviço especializado, por um ambulatório, por uma consulta. E com isso, esse Programa Nacional de Humanização na Assistência Hospitalar, ele define o quê? Que o acompanhamento com funções da equipe técnica. Esse acompanhamento adequado, ele vai ser dado às necessidades de cada região do país, de acordo com as possibilidades de cada região. Ou seja, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, eu vou ter o quê? Vários serviços aonde podem ser encaminhados e até mesmo esses encaminhamentos podem ser dados para acompanhamentos. Por exemplo, o indivíduo ele pode ser acompanhado no hospital aqui Dante Pazanese, que fica aqui no Paraíso. Um indivíduo que é cardiopata. Ou ele pode ser enviado um acompanhamento para ele, um encaminhamento para ser acompanhado, por exemplo, no hospital que é especializado em saúde da mulher, que é o Pérola Baiton. Ou seja, a gente também vai ter que considerar a capacidade das secretarias estaduais, municipais de saúde, as ferramentas e dispositivos que cada secretaria possui. Nós estamos em São Paulo, onde é o estado mais populoso e mais rico da União. Será que os indivíduos que estão lá no Acre, eles vão ter os mesmos recursos de saúde que nós temos aqui? Sim ou não? Acho que não. Não, espero que não tenha ninguém do Acre aí. Pelo amor de Deus, porque depois vai falar que eu estou agindo com discriminação, e não é isso. Mas, gente, a gente pode pensar até no interior de São Paulo. Será que uma cidade como, por exemplo, uma cidade onde os meus avós viviam, que era Capela do Alto, vai ter um hospital? No máximo vai ter um posto de saúde e olha lá. Aí esses encaminhamentos serão dados para onde? Para outras cidades da região do entorno que vão ser a referência. Aqui é falando um pouco das definições do que é o paciente, que é aquele que se submete passivamente sem criticar o tratamento, por isso que a gente fala indivíduo-paciente. O cliente, que é qualquer comprador de um bem e serviço, incluindo quem confia a sua saúde a um trabalhador de saúde, incluindo o poder de decisão e equilíbrio dos seus direitos, e o usuário, que abrange tanto o cliente quanto o acompanhante do cliente, o familiar do cliente e o trabalhador da instituição, o gerente da instituição e o gestor do sistema. Eu acho que era só isso que eu tinha para falar para vocês desta aula. É isso mesmo. Dúvidas? Nenhuma. Nenhuma? Tudo certo. Tudo certo? Eu vou parar a gravação. Tudo certo. Eu